Dragon Ball é um anime incrível, né? Já presenteou a gente com as melhores lutas de praticamente todos os animes. Mas tem momentos que até mesmo a galinha dos ovos de ouro do tio Akira passa dos limites. Você vai ver isso agora. Specter aqui! E vamos agora ver os momentos que os japas passaram dos limites, que eles foram mais safadinhos. Vamos lá! Goku, Rei Galáctico. O Rei Galáctico é basicamente a maior jurisdição de toda a Via Láctea, que no universo de Dragon Ball é chamada de Galáxia do Norte. Quando aconteceu o torneio entre os universos 6 e 7, esse foi um momento único em que dois universos iriam disputar com seus melhores guerreiros. E é claro que um evento desse precisaria da presença do Rei Galáctico. Só que quando o Hit apareceu na arena e venceu o Vegeta, o Rei Galáctico acabou dando pro Goku uma pista de que a habilidade que o Hit estava usando poderia ser o salto do tempo. E essa dica, foi bastante pro Goku conseguir traçar uma estratégia. Porra, era uma coisa que ninguém tava sabendo, né? É claro que o Goku não conseguiu exatamente vencer o Rito, né? Mas no final o Universo 7 acabou ganhando a si mesmo. Então assim, acontece, galera, que o Rei Galáctico é um polvo. E sendo um polvo, ele possui vários tentáculos. E quando o Goku foi cumprimentar ele, ele pegou em um dos tentáculos dele, achando que tava pegando na mão dele. Só que o Goku tava pegando... Confere aí. Esse aí é o meu piu-piu. Ah, papai do céu! Bulma e o Diamante. Galera, se vocês acham que foi pesado o Goku pegar no piu-piu do Rei Galáctico, aquele polvo lá, é porque vocês não têm ideia do que foi Dragon Ball clássico. Cara, o Dragon Ball clássico é tipo safadeza pura. E de agora em diante, todas as cenas que eu vou mostrar aqui é do Dragon Ball clássico. Como, por exemplo, essa aqui, né? Enquanto o Goku viajava pelo mundo procurando a esfera de 4 estrelas, ele acabou comprando briga com as forças Red Ribbon. Isso levou ele, a Bulma e o Kuririn pra dentro de uma caverna que no passado foi esconderijo de piratas. Dentro dessa caverna, eles acabaram encontrando uma mina de ouro, que era o covil onde os piratas guardavam todo aquele tesouro lá. Só que por causa da luta contra a Red Ribbon, a caverna acabou desmoronando. E dessa forma eles tiveram que sair de lá, deixando todo aquele tesouro pra trás. Então assim, o Kuririn ficou se lamentando pra caramba, né? Dizendo que, eles podiam ter pegado pelo menos um pouquinho daquele tesouro, o que é isso? Deixou pra trás. E eis que a Bulma revela que ela conseguiu trazer um diamante enorme com ela. Só que tem um problema, a Bulma tava de biquíni. Onde foi que ela carregou aquele diamante? Pois bem, ela simplesmente carregou o diamante dentro da calcinha dela. Só que aquele diamante era grande demais. Como é que ela coloca um negócio daquele tamanho dentro da calcinha e não fica nenhum volume ali? A menos que ela tenha colocado o diamante dentro... Não é possível. Pula pro próximo tópico, editor! Goku versus Ninja Púrpura. Quando o Goku invadiu uma das bases da Red Ribbon, ele enfrentou vários adversários e entre eles esse cara daí, o Ninja Púrpura, olha o nome. Essa é, galera, de longe a luta mais engraçada de todo o Dragon Ball. Se colocar a trilha sonora dos Trapalhões durante a luta, encaixaria perfeitamente. Parece que foi feito pra isso, né? O Goku trola o Ninja Púrpura de tantas formas e todas elas são muito maneiras, muito engraçadas. Só que teve um momento durante a luta que o Ninja Púrpura pulou pro alto. E ao invés do Goku bloquear o golpe dele, ele simplesmente deixou o bastão mágico dele parado. Isso fez o Ninja Púrpura cair sentado com a bunda em cima do bastão mágico. Esse aí pode desmarcar o exame de próstata, porque, na boa, depois disso nem deve ter sobrado dignidade. E nem próstata, né? Yantia versus Homem Invisível. Depois que o Goku derrotou as forças Red Ribbon, ele ainda precisava das esferas do dragão para ressuscitar o chefe da aldeia que protege a Torre Karin, né? Porque ele tinha sido morto pelo tal Pai Pai. Só que o Goku não conseguiu encontrar a última esfera. Então o que ele fez? Ele recorreu a alguém que poderia dar para ele a informação de onde a esfera estava. E essa pessoa era a vovó Uranai. Só que a vovó Uranai só prestava esse tipo de serviço para quem pagava muito caro para ela, ou quem divertisse ela com lutas. Então o Goku fez um time com o Kuririn e com o Yantia para lutar esse mini torneio, né? Ele precisava da informação. Durante o torneio, o Yantia lutou com um cara lá que tinha a habilidade de ficar invisível. E como o Yantia não sabia sentir o ki de alguém naquela época, ele começou a apanhar muito. Foi então que o Kuririn teve uma boa ideia. Ele lembrou que o Mestre Kami sempre espirrava sangue pelo nariz quando ele via uma mulher bonita. Então o que ele fez? Ele posicionou o Mestre Kami na frente da arena e abaixou a blusa da Bulma, né? E apareceu os seios dela. Saiu tanto sangue do nariz do Mestre Kami que esse sangue encharcou o Homem Invisível. E dessa forma o Yantia conseguiu vencer ele. Pual, Bulma e Mestre Kami. Galera, quem não leu e nem assistiu o Dragon Ball clássico não teve ideia da treta que rolava entre a Bulma e o Pual. Eles viviam brigando e um sacaneava o outro o tempo inteiro.
Só que houve um momento em que eles precisavam da ajuda do Mestre Kami para apagar a montanha que vivia em incêndio constante o tempo todo, né? Parece o Amazonas. Porque uma das esferas do dragão se encontrava no castelo dessa montanha, que era o castelo do rei Cutelo, que era o pai da Titi. Só que o Mestre Kami, ele tinha feito um acordo com a Bulma. Ele apagaria o fogo da montanha, mas a Bulma teria que dar um beijinho nele. Uma bitoca, né? É o que eu faço com a patroa de vez em quando. Ela aceitou o acordo, mas tentou sair por cima disso. O que ela fez? Ela fez isso mandando o Pual usar a habilidade de transformação dele pra ele fingir ser a Bulma e dar um beijo no Mestre Kami. O Pual, obviamente, não tava feliz com o que a Bulma tava fazendo com ele, né? Então ele pensou, porra, eu já tô na bosta, então vou levar a Bulma pra bosta junto comigo. Quando o Pual se transformou na Bulma, ao invés dele beijar o Mestre Kami, ele abriu a blusa e colocou a cara do Mestre Kami no meio dos seios. Galera, Dragon Ball clássico não é pra Nutella. Essa cena jamais seria feita nos moldes de hoje. Que horror essa cena! Como é que pode uma coisa dessa? Dessas aqui que eu falei, se rolasse hoje em dia, qual que você acha que tinha mais problema de todas? Comenta aqui embaixo, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Dragon Ball nunca vai morrer aqui nesse canal. Em breve o anime tá voltando, hein? Tô falando Dragon Ball da imagem, a gente vai acompanhar tudo. Dragon Ball canônico. Vai ficar com a gente? Então se inscreve com o sininho. Valeu, galera. Fui!